Salmo 139, todos acharam? Se você não está com a Bíblia, apenas escute. Eu quero trazer uma breve mensagem para todos nós, que acredito que venha da parte do Senhor. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram inscritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosas para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma de todos eles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matasse os ímpios, ó Deus! Afasta-te de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade, em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Bênção. Gente, esse salmo é uma maravilha. Para os teólogos, é uma profunda aula de teologia. Aqui nós vemos em ação alguns conceitos teológicos, como, por exemplo, os atributos de Deus estão aqui presentes. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Aqui também estão presentes atributos morais, como a santidade de Deus, a capacidade dele pesar as nossas motivações. Mas também, se a gente for entender sob o ponto de vista existencial, também há algo muito profundo a se dizer. Nós estamos aqui diante de um Deus que, ao contrário da divindade dos modernistas ou dos cientistas, que na história foram pessoas que acreditavam em Deus, mas não do jeito que as Escrituras revelam, aqui nós não vemos um Deus. Você observa que aqui o atributo de um Deus que cria a gente, quando ele fala que Deus o fez, o formou, o teceu dentro do ventre da mãe dele, o salmista está falando aqui de um Deus criador. Mas quando o salmista diz que onde nós estamos Ele está, o que pensamos Ele sabe, se as trevas nos cobrem, Ele é luz para nós, nós temos um conceito de Deus que é muito mais profundo do que simplesmente a ideia de que alguém nos fez, ou de que alguém criou o universo, ou que alguém deu os primeiros, a centelha de poder que detonou todo esse processo criativo.
Não é apenas isso que o salmista quer enfatizar. Ele quer enfatizar uma outra característica, ou outras características, que nos dão a certeza de que Deus não é apenas um ser criador, que para muitos é distante. No máximo, para alguns, ele estaria presente em algum sacramento, ou em alguma simbologia religiosa, ou em alguma história bíblica. O salmista aqui começa a perceber que Deus, e especialmente na nova aliança, na era do Espírito Santo, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos é dado como companheiro de todas as horas, como alguém que nos conhece como ninguém, como alguém que sabe os nossos pensamentos, como alguém que conhece as nossas dores, como alguém que está atento não apenas ao macrocosmos, mas ao microcosmos da nossa vida. Imaginem, o mesmo Deus que idealizou e que com a sua própria palavra construiu tudo o que nós vemos, os céus e a terra, Ele também nos fez. E não só nos fez, Ele nos fez com um propósito, Ele nos fez com um objetivo em mente: glorificar o nome dEle e alegrar as pessoas, alegrar a humanidade. Por que eu estou falando sobre isso? É porque uma das grandes faltas no projeto de fé das pessoas não é crer ou não em Deus. Eu creio que crer em Deus, de uma certa maneira, muitas pessoas creem. Até mesmo, certamente nos momentos de dor, os ateus tentam pelo menos crer em Deus. Mas nós estamos nas quartas-feiras, especialmente voltando hoje, em busca de um relacionamento que tenha uma configuração muito mais específica, que faça muito mais sentido na nossa existência. É muito bom a gente saber que o Deus que criou os céus e a terra, por exemplo, como o salmista diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Eu fico pensando, gente, como nós, seres humanos, fomos capazes de criar instrumentos baseados na ciência, que têm a capacidade de fazer prospecções, ora em oceanos muito profundos, ora em planetas distantes como em Marte. Sondas foram enviadas àquele planeta por nós, humanos, para prospectar, para dizer o que há ali, qual é a formação do solo, qual é o relevo, se ali tem água ou se teve água, como é que foi um possível processo de esfriamento, como é que aquela água existiu ou não existia, enfim. Nós, quando criamos todos esses elementos, quando você vai, por exemplo, fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, nós humanos conseguimos chegar a limites, a traçar camadas milimétricas de todo o nosso corpo, a ponto de identificar detalhes em nós que outrora não eram capazes de ser feitos. Nós temos uma grande capacidade de penetrar nas entranhas do nosso corpo, mas há algo no homem, há algo em nós, que psicólogo nenhum conseguirá chegar, que terapeuta nenhum conseguirá chegar, por mais que tentemos, por mais que busquemos, e por mais que tentemos expressar verdades sobre nós, e a partir de nós, nós mesmos somos cegos a certas realidades da nossa existência e do nosso existir, que só esse Deus do Salmo 139 é capaz de sondar e conhecer de maneira profunda. Olha que coisa maravilhosa! Aleluia por isso. Deus nos conhece de maneira tão profunda, e esse é um dos traços do nosso relacionamento com o Espírito Santo. O fato de que Ele sabe exatamente quem somos, Ele sabe exatamente o que eu estou pensando agora, Ele está agora sabendo exatamente o que cada um está pensando a respeito do que eu estou dizendo. E eu posso até projetar que alguns estão dizendo: isso faz sentido, outros estão dizendo: isso é um idiota.
Mas Deus sabe exatamente o que está se passando. Deus sabe exatamente o que há na nossa mente, no nosso coração, naquilo que é o nosso processo decisório, que está por trás dos nossos processos decisórios. Onde é que eu estou querendo chegar com essa palavra hoje? É que nós precisamos a cada dia mergulhar em um relacionamento cada vez mais próximo e profundo com o Espírito Santo. Porque quando nós identificamos essa primeira característica de saber tudo ao nosso respeito, e ele diz ainda no versículo 3, aliás, no versículo 4 ele diz: antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, na hora que nós entendemos a princípio, a priori, que Deus tem o total controle, o total domínio, o total saber e o total conhecimento do que eu penso, antes mesmo que eu falar, eu começo a entender que o que Deus deseja de mim, enquanto filho, enquanto filha, enquanto cristão genuíno, não são meros aspectos exteriores da minha religiosidade. Eu não quero aqui tentar adentrar no coração de ninguém, porque eu não tenho nem esse direito e nem tenho esse poder. Mas é muito provável que no meio dessa turma de concluintes, haja pessoas que estão aqui, ou pelo menos vieram até aqui em respeito a algum outro colega, ou que estão passando por essa fase meramente por fazer parte de um ato externo de louvor e adoração a Deus. Aqui há câmeras filmando, registrando esse momento. Mas, quando a gente penetra nisso que o salmista disse, e que a gente começa a perceber que é um Deus poderoso, que nos conhece profundamente, Ele sabe o que está dentro de mim, antes mesmo que eu mesmo saiba. Muito se fala na psicanálise sobre os processos do nosso inconsciente. Talvez até haja áreas e reservas mentais, gavetas mentais no nosso ser, que nós mesmos não conhecemos ou não fazem parte, talvez, da nossa plena consciência hoje. Mas Deus conhece, inclusive, o nosso inconsciente. Gente, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque nós temos uma grande oportunidade de construir com o Senhor um relacionamento baseado nessa verdade. Como é bom ter alguém que me conhece e, por me conhecer como ninguém, me entende como ninguém. Mesmo nos maiores, nos casamentos mais bem-sucedidos, ou nos relacionamentos de amizade mais bem-sucedidos, a gente chega para a pessoa e diz: oh, coisa boa, só tu me entendes, né, mulher? Só tu me entendes, né, fulano? Só tu sabes o que passa no meu coração. Vírgula, em parte. Em parte. Porque há coisas que você cultiva no seu ser, no seu coração, dentro da sua mais profunda interioridade, que nem você mesmo se dá conta, mas o Senhor se dá conta. E Ele se dá conta não apenas para, entre aspas, bisbilhotar as profundezas dos nossos segredos, mas por nos conhecer, Ele é a pessoa mais habilitada no mundo a mudar a nossa vida, porque Ele sabe exatamente quem nós somos. Você quer mudança, irmãos? Você quer mudança? Você quer uma profunda mudança? Entre em um processo de relacionamento tamanho e com a profundidade tal com o Espírito Santo, e peça a Ele para que desvende os códigos secretos da sua vida e cure as suas emoções, e cure as suas dores, e cure as suas mágoas, e cure e remodele o seu caráter. Amém, gente? E aí eu passo para um segundo ponto. Eu vou falar sobre algumas coisas apenas hoje. Quarta-feira eu vou dar continuidade ao Salmo 139, eu não vou ir muito longe hoje. Quarta-feira eu vou terminar esse estudo. Mas eu quero, para que a gente grave no coração, eu queria que você repetisse assim: como é bom saber, repita comigo, como é bom saber que Deus me conhece como ninguém, e esse é o primeiro passo para que eu tenha esperança em qualquer área da minha vida. Louvado seja o nome dele por isso.
há um segundo ponto que o salmista claramente discorre aqui, é quando, depois de falar dessa onisciência, dessa capacidade de penetrar no âmago do nosso ser, ele diz assim: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. E ele diz: se eu for para o inferno, o Senhor vai estar lá no Hades. Se eu armar no céu, o Senhor vai estar lá. Se eu for para as profundezas, o Senhor vai estar lá também. Mas o que chama a minha atenção é que Deus nos cerca por trás e pela frente, e põe a sua mão sobre a nossa cabeça. Gente, dizer que Deus é onipresente é uma afirmação teológica profunda, mas dizer que Deus é presente em minha vida em todos os momentos é um ato de fé e de confiança nele. É muito fácil a gente abrir a boca e dizer: não, Deus está em todos os lugares, Ele está aqui, está na China, Ele está agora com a viúva que chora, Ele está agora assistindo os processos decisórios da ONU, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas o que me impressiona na fé cristã, o que me impressiona na fé bíblica, é a ideia de um Deus que não é apenas onipresente. Deus, se por um lado Ele vai ao extremo desse atributo de ser onipresente, de estar em qualquer situação nessa terra, o salmista descobre algo muito mais especial: que o dono do mundo e o soberano do universo, conquanto onipresente, é exclusivamente presente na vida de cada um de nós. Gente, isso precisa ser resgatado no nosso coração e nos dá força. Talvez hoje você esteja pensando: eu não tenho ninguém, meu casamento acabou, os meus amigos estão longe, a minha família está longe, eu estou sozinho nessa vida. Escuta, eu quero lhe dizer hoje com muita convicção: o Senhor não só sabe a profundeza do teu coração, mas Ele está presente em todos os momentos da tua vida, por trás e por diante, na frente, à frente, te seguindo. Gente, essa realidade precisa tomar conta do nosso coração, porque quando eu penso assim, quando eu penso que Deus sabe o que eu penso, os meus códigos de busca por santificação não estão baseados naquilo que as pessoas vão ver em mim. Você sabe o que é a hipocrisia? Você sabe quando é que surge a hipocrisia? Você sabe quando a religião começa a matar? Você sabe como é que a fé cristã começa a ser, na realidade, veneno mortal para a nossa vida? É quando a gente passa a viver uma vida como se o que importasse mais fossem os aspectos exteriores do meu ser e as pessoas que estão comigo. Eu conversei há pouco tempo com um cidadão sobre o tema traição. Isso é um tema recorrente na nossa vida, não é verdade? É possível que haja aqui muitas pessoas que viveram ou como sujeitos ativos ou passivos nesse processo, ou filhos com pais, ou vice-versa. E eu conversando com ele sobre onde é que está o centro da fé cristã. Ela está na percepção primeira de que qualquer pecado que eu cometo a princípio contra Deus. Então veja bem, eu falando com um cidadão, eu disse: olha, tem muito homem ou mulher que não traem o seu cônjuge por medo de serem descobertos. E aí vem aquela coisa no meu coração, eu digo: Deus, se nós conseguirmos formar pessoas que entendam que antes dos meus atos hostis a alguém, meu cônjuge, ou meu filho, ou os meus amigos, a primeira pessoa afetada com os meus pecados é o Senhor, e sabendo que o Senhor está comigo em todos os momentos, em todos os instantes da minha vida,
eu então mudo absolutamente o meu conceito do que significa ter uma vida cristã pública. Porque ou a nossa vida cristã pública, ela é um retrato fiel da nossa vida cristã privada, onde o Senhor dos Senhores conhece os meus pensamentos e está presente em todos os lugares, ou eu estarei convivendo com robôs vestidos de cristianismo cultural e religioso. Eu converso muito com os meus filhos sobre uma coisa muito importante. Eu costumo dizer para eles assim: meu filho, você vai sair, tá bom. Seu pai não vai estar lá, mas seu pai vai. Antes que você faça algo que contrarie o meu coração, nunca esqueça, a pessoa em primeiro lugar afetada pelos nossos erros é o próprio Deus. Eu acho que o salmista estava refletindo sobre isso. Mas olha, vamos de uma vez por todas deixar de lado a ideia de um Deus carrasco que está na espreita da nossa vida, esperando que a gente caia para nos disciplinar. Não, absolutamente não. Observe o que o salmista diz: tu me cercas, versículo 5, por trás e pela frente, e pões o quê? E pões o quê, queridos? A tua mão sobre mim. O maior objetivo do Senhor, ao ser onipresente em minha vida, não é ser um inspetor dos meus atos, porque Ele sabe de que material eu sou feito, mas é para pôr a sua mão sobre a minha vida e me proteger do mal e me ensinar o caminho certo. Você quer a mão do Senhor sobre a sua vida, sim ou não? Você quer a mão do Espírito Santo sobre a sua vida? Essa onipresença tem que transcender a mera categoria teológica e entrar no nosso coração sobre a certeza de que eu nunca estarei só nos túmulos da vida, nas dores da vida, nas alegrias da vida, nas conquistas da vida. Eu sei que aqui há aprovados no vestibular, mas eu sei que é possível que aqui haja reprovados no vestibular, e a vida é isso, é essa dicotomia. Há pessoas que me assistem pela televisão agora ao vivo, que são de fato agora aprovados no vestibular, outros que levaram pau, como diz no ditado popular. Mas uma coisa é real: aqueles que amam ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, podem ter certeza de uma coisa: o Deus dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Pai bondoso, amoroso, misericordioso, perfeito, justo e santo, também é o nosso companheiro de todas as horas. Aleluia por isso. Deus é o companheiro de todas as horas da nossa vida. Vamos sepultar de uma vez por outra a ideia de que sucesso espiritual significa necessariamente conquistas pré-estabelecidas e que nós vamos lá e conquistamos. Louvado seja o nome do Senhor por vocês que se formaram, e louvado seja o nome do Senhor por aqueles que ainda não conseguiram. Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que entraram na universidade, e louvado seja o nome do Senhor por aqueles que não conseguiram agora. Louvado seja o nome do Senhor por quem passou em concurso, e louvado seja o nome do Senhor por aqueles que já levaram 10 reprovações, porque o Senhor é bom em todo tempo, nos cerca em todo tempo, está por trás e por diante em todo tempo, e mais ainda, não é só apenas onipresente, é um Deus cuidadoso que sobre a nossa vida põe a sua mão. Louvado seja Ele por isso.